paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Soninha. Eu vim aqui trazer uma linda história para você nesse dia, crianças. E aí, tá preparado? Já abriu seu coração? Porque hoje o Papai do Céu quer falar com você. E a história que eu vou contar, como sempre, está escrita aqui, ó, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E essa história, crianças, está escrito lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, a história desse grande homem de Deus. Mas antes, para você memorizar, vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, um texto que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, que diz assim: Abraão, quando chamado, obedeceu. Só esse pedacinho. Vamos repetir? Abraão, quando chamado, obedeceu. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Tá bom? Hoje eu vou contar a história de um homem, crianças. Esse homem, ele era muito amado por Deus. Porque tudo que o Senhor falava para ele, ele prontamente, obedecia. Ele era um homem muito obediente. Sim, o nome dele era Abrão. E Deus falou assim para Abrão: Abrão, sai da tua casa, no meio da tua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Imagine, o próprio Deus disse para Abraão assim, que ele seria uma bênção. E Abraão, sem pensar duas vezes, pegou a sua esposa Sarai, pegou o seu sobrinho Ló e saiu para a terra que o Senhor iria mostrar. Abraão, ele era muito amado por Deus, crianças. E Abraão, crianças, olha aqui, Abraão, ele era considerado, sabe o que por Deus? Como seu amigo. Ele era amigo de Deus. Igual você, criança. Você também é amigo de Deus, amigo do Papai do Céu. E Ele é o nosso melhor amigo, porque os amigos aqui da terra podem nos falhar, mas o nosso Deus, Ele jamais falhará. E Abraão também era chamado, como pai da fé, crianças. Sim, ele era muito obediente, como eu já falei para vocês. E aí, crianças, vocês querem conhecer um pouquinho da trajetória da história de Abraão? Abraão era um homem que ele era da linhagem de Sem, filho de Noé. Sim, mas a família de Abraão era uma família muito idólatra. Eles adoravam deuses estranhos. E nosso Deus, ele sabia que Abraão era uma pessoa diferente e especial. E Deus falou assim para Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação. Um dia Deus falou assim para Abraão, crianças: olhe para as estrelas do céu. Será que você consegue contar as estrelas do céu? Porque a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia do mar. Imagine, crianças. E sabia que você pode ser uma dessas estrelinhas? Sim, porque nós somos filhos do pai Abraão também. Porque através de Jesus, nós somos todos uma família. Nós somos iguais, crianças. Continuando a história de Abraão. Abraão já tinha uma certa idade quando Deus falou assim para ele. Abraão, um homem muito rico, ele tinha muitos bens, ele tinha tendas, ele tinha muito dinheiro, ele tinha animais, ele tinha uma grande herança. Só que Abraão, crianças, ele não tinha ainda um filho para dividir toda a sua herança. Ele até pensou assim em deixar sua herança para um dos seus servos. Mas um dia apareceram 3 anjos na casa de Abraão e Abraão serviu um banquete para eles. E um deles falou assim: olha, não se preocupe, porque você terá um filho.
Sara começou a rir, ali Deus já mudou o nome dela, começou a rir e pensou assim, nossa, eu com 90 anos de idade eu vou ter um filho, Abraão já tem 100 anos e vamos ter um filho. Mas o nosso Deus é um Deus de promessa. E quando Ele promete, Ele cumpre, crianças. Pode às vezes demorar um pouquinho, porque o nosso Deus capricha nas promessas que Ele nos dá. Se Ele prometeu, confia, criança, porque Ele é fiel para cumprir. E quando Abraão tinha 100 anos de idade, eles tiveram seu lindo filho, pelo nome de Isaac, porque Isaac significa riso. Sara sorriu, porque ela foi mãe já na sua velhice, com os seus cabelinhos brancos, e Sara foi mamãe. E sabe, crianças, passou-se o tempo, Isaac já era um lindo garotinho. Olha lá, Isaac, crianças. Isaac brincava para lá e para cá. Isaac era um menino também muito obediente ao seu pai, crianças. Mas um dia, o nosso Deus quis testar a fé de Abraão. Sim, porque às vezes vem provas para nós, para que nós possamos continuar fiéis a Deus, continuar fiéis ao nosso propósito, o que Deus colocou na nossa vida. E Deus chamou Abraão e falou assim, eu quero que você, Abraão, ofereça o teu filho, o teu único filho, em sacrifício para mim. E saiu Abraão com seu filho Isaque. Levaram o fogo, levaram a lenha para o holocausto. Olá, Isaque com a lenha na mão, crianças. E estava tudo preparado para eles fazerem um sacrifício. Na época de Abraão, crianças, para serem remidos os pecados que eles cometiam, eles tinham que sacrificar as ovelhinhas. E naquele dia Isaac perguntou ao seu papai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro, papai, para o sacrifício? E Abraão, muito sábio, Abraão confiando em que Deus resolveria aquele problema, falou assim, meu filho, Deus providenciará o cordeiro. Abraão não pensou duas vezes, sabia que Deus ia providenciar o cordeiro, sabia que as promessas de Deus são infalíveis, sabia que através de Isaac viria uma grande nação, o povo de Israel. E sabe, crianças, quando estava tudo preparado lá, eu vou mostrar para vocês. Abraão preparou lá, crianças, o holocausto. Olha lá, crianças, o holocausto. Ele colocou Isaac lá para o sacrifício. Estava lá, crianças, prontinho o holocausto. Isaac amarradinho lá para o sacrifício. Abraão preparou o seu cutelo para sacrificar o seu único filho, aquele filho da promessa. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Eis que um anjo apareceu, crianças, e falou assim, não, Abraão, não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que tu temes a Deus, tu temes ao Senhor, Abraão, e a tua descendência será incontável. E sabe o que aconteceu, crianças? Ali pertinho eles acharam um cordeirinho lá, que estava preso, e eles puderam sacrificar aquele cordeirinho, e eles puderam adorar o Senhor, e eles puderam ali agradecer a Deus por aquela bênção, né? O Senhor pediu, testou a fé de Abraão, em nenhum momento ele deixou de ser fiel, em nenhum momento ele deixou de cumprir a promessa que ele tinha feito há tempos atrás a Abraão, que a sua descendência seria muito grande. E vocês prestaram atenção, crianças, numa parte da história? Que antigamente, quando as pessoas pecavam, elas tinham que sacrificar os animais em sacrifício a Deus para ser remidos os seus pecados.
Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Sabe por quê? Porque nosso Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi o Cordeiro vivo que desceu do céu, crianças. Ele veio aqui para nos remir e para nos limpar dos nossos pecados. Ele derramou seu sangue precioso. Sabe, crianças, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, verso 5, decore esse versículo. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, Ele mesmo entregou o seu Filho amado Jesus em sacrifício vivo. Mas não fica triste não, porque Jesus, Ele morreu por nossa causa, por nossa culpa. Ele não tinha nenhum pecado. Ele se entregou pelos nossos pecados. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele está procurando, crianças, aqueles verdadeiros adoradores. Assim como Abraão foi obediente, foi fiel a Deus, o nosso Deus continua procurando homens obedientes, homens fiéis a Ele, homens que não negam aquilo que Ele pede. Às vezes nós temos testes difíceis, mas o nosso Deus, quando nos promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas na nossa vida. Amém? Então fica hoje essa linda história para vocês. E você que queira saber mais sobre Abraão, leia lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, toda a história de Abraão. Porque de Abraão que veio todo o povo de Israel. E nós também somos descendentes do nosso pai Abraão. Nós também somos aquelas estrelinhas. E por causa do servo de Deus, Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas, inclusive a sua e a minha. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui na tua presença, Pai. Ó Deus, venha fazer com que nós sejamos fiéis, assim como foi teu servo Abraão, Pai. Nós queremos ser fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, confiar nas Suas promessas, confiar no Seu poder, Senhor. Cuida de cada um de nós, fica conosco, nos abençoando, abençoa as nossas famílias, assim como Tu prometeu a Teu servo Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Continua abençoando a nossa casa, a nossa família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. E nós dizemos amém. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima história, crianças. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e enviar essa linda história para alguma criança que você conheça. Deus abençoe.